Próxima vez vamos para a prática, né, galera? Galerinha, eu queria combinar depois com vocês o, o encontro de extensão, tá bom? Para a gente conversar sobre a parte de química. Quem aqui quer montar alguma coisa em relação à química lá com o professor Cian, beleza? Então eu vou estar marcando esse encontro ainda essa semana com vocês, que o pessoal dos outros semestres vai estar em prova, aí eu vou ter algum tempo livre para me encontrar com vocês, combinado? Eu vou deixar isso bem claro lá no grupo, tá bom? No grupo do WhatsApp. Beleza? Já somos 5 pessoas. Já somos 5 pessoas, 5 alunos. Eu vou iniciar aqui, tá bom? Ver se chega mais gente. Deixa eu conferir aqui um negócio. Estamos na aula 5. Pessoal, o conteúdo da AP1 de vocês vai ser provavelmente até a aula de hoje, tá bom? Aí depois a gente vai ficar fazendo, adiantando o conteúdo, porque a prova de vocês é um pouco mais atrasada, ela só começa, se eu não me engano, dia 18 de outubro, certo? Mas é até a aula de hoje, ácidos e bases, tá bom? Funções inorgânicas, ácidos e bases. Para mim não colocar toda a parte de função inorgânica na prova, que é relativamente extensa. Aí vocês ficam com metade desse material na prova, e na AP1, e o restante na AP2, tá certo? Então bora começar a aula. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Pronto. Show. Deixa eu ligar aqui o. Pronto. Bora lá, galera. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Vamos começar mais uma aula, certo? Hoje vamos começar a falar do conteúdo de funções inorgânicas. Lá na disciplina de Química Orgânica, a gente vai começar a ver as funções orgânicas, que talvez vocês tenham uma lembrança maior, que é álcool, aldeído, cetona, isso o pessoal gosta muito no colégio, quando vê lá no colégio. Só que a gente vai ver hoje as funções inorgânicas, certo? Que são conteúdo novo, né? Sim, vamos começar a estudar essas funções aqui inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Tranquilo? São 4 funções inorgânicas. Hoje a gente vai ver essas duas aqui, ácidos e bases. Próxima aula, sais e óxidos. Daqui para lá é a P2, tá bom? A P1 é até aqui. Tranquilo? Vamos começar por onde mesmo? Ácidos e bases. Certo. Ácido é aquele negócio que cai na pele e fica só o osso, né? Não é isso aqui não, galera, que vocês têm noção quando pensam em ácido? Com certeza. O senso comum é que ácido é um negócio que corrói, tá bom? Rapaz, tem uns que são assim, realmente. Que corrói e fica só o osso. Tem outros que nem o osso fica, como o ácido fluorídrico, por exemplo. E tem uns que dá para comer tranquilo, certo? Tem uns que dá para comer de boa. Comer, tá doido, professor? Oxi, você não bebe suco de limão? Ou come vinagre com salada? Ou toma um ácido acetil salicílico? AS? O que é que tem de incomum entre esses caras aqui? Suco de limão, ácido cítrico, vinagre, ácido ácido acético.
São ácidos, tá bom? E você consegue consumir esses ácidos tranquilamente, sem problema. Sim, o que tem a ver? Todos eles são ácidos. Ah, então como é que eu vou definir um ácido? Já que, no senso comum, ácido é algo que corrói, eu estou dizendo para vocês que os ácidos nem sempre são corrosivos, certo? Como é que eu vou definir um ácido? O que é que vai definir um ácido? Tem três teorias diferentes. Existem três teorias de ácidos e bases. Uma mais completa que a outra. Nós temos a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted e a teoria de Lewis, certo? Elas são complementares. Você vem com a Arrhenius, que é a mais simples, vai para a Bronsted, que é uma mais rebuscada, mais elaborada, e termina em Lewis, que é a mais completa de todas. Mas para vocês de química geral, eu quero que vocês peguem a definição de Arrhenius, que é muito, mas muito usada, certo? Ela serve para muita coisa. Vocês vão em química analítica, eu mostro as outras duas, teoria de Lewis e Bronsted, mas vocês basicamente vão ficar na de Bronsted também. A de Lewis a gente usa muito pouco na farmácia, tá bom? Mas eu quero que vocês peguem a definição de ácidos de Arrhenius, certo? Ô, glória, professor. Só uma, galera. Galera, ácido de Arrhenius é ácido de Arrhenius é toda substância que em água, ponto importante da definição de Arrhenius, marca aí, em água, ioniza, que é outro ponto importante, ioniza, liberando como único cátion o íon H+. Vamos só lembrar uma coisa, pessoal, cátion, eu estou falando de carga positiva. Ânion, eu estou falando de carga negativa. Vocês viram isso aqui lá em ligações químicas, ligações iônicas. Beleza? Cátions e ânions. Tranquilo? Então, ácido de Arrhenius é toda substância que em água ioniza, liberando como único cátion H+. Beleza? Os pontos de Arrhenius importantes, galera, é que obrigatoriamente tem que ser em água. Tá bom? Outro ponto importante, eu vou falar já já, que é essa questão da ionização, certo? Por exemplo, eu tenho HCl formando em água H+, mais Cl-. Ó, repara que o que é liberado é H+. Se eu pegar o H2, SO4, se eu pegar o H2SO4, o ácido sulfúrico, em água, ele vai liberar H+, mais SO4, 2-. Presta atenção, a carga negativa mudou. Mas, ó, o único cátion liberado é o H+. Isso é o que caracteriza o ácido. O único cátion é o íon H+. Tá bom, pessoal? Isso pode ser também que o ácido acético, por exemplo, ó, o único cátion é o íon H+. Outro ponto importante que eu preciso que vocês entendam é que os ácidos, eles ionizam. O que é que esse conceito de ionização aqui, ó? Ionizar, galera, ele vem de uma quebra de ligação. Quebra de ligação. Certo? Então, eu sempre vou ter ionização quando eu tenho uma quebra de ligação, a liberação de uma carga, por exemplo, algo que estava ligado e não está mais ligado. Beleza? Então, o que é que acontece aqui, ó? O HCl, aqui existe uma ligação covalente. E esse cara, quando ele sofre ionização, essa ligação se quebra, certo? O par de elétron fica com cloro e o hidrogênio fica sem par de elétron. H+, ele tem essa carga positiva porque ele perdeu o elétron. Ele perdeu o elétron. E o cloro ficou com carga negativa porque ele ganhou o elétron, ficou com ele. Ganhou o elétron. Beleza? Ionização é porque ele forma íons positivos e negativos em função de uma quebra de ligação. Aqui ela era neutra
aqui ela tem cargas por um processo de quebra de ligação. Ficou claro isso para vocês? Hein, pessoal? Tranquilo? Professor, boa noite. Eu Oi, entrei agora há pouco. Teria como você repetir para mim, por favor? repito. Lucas, o que a gente está falando até agora é basicamente sobre funções inorgânicas, ácidos e bases, certo? Eu estou começando a falar dos ácidos. E a definição que vocês têm que pegar de ácido agora é a definição de Arrhenius, que é essa aqui, ó. É toda substância que em água, ponto importante, tem que ser necessariamente em água, ioniza, liberando como único cátion H+. Aí vocês vão lembrar que o cátion ele tem carga positiva, tá bom? Vocês viram lá em ligações iônicas, o cátion tem carga positiva. Beleza? Então, o único elemento de carga positiva numa molécula, numa substância ácida, vai ser o H+. Tipo, o HCl, por exemplo, em água, ele libera o H+, e o Cl-. O ácido sulfúrico H2SO4 libera H+, e o SO4 2-. O ácido acético libera o H+, e o CH3COO-. Repara que esse cara, esse cara e esse cara, eles estão mudando, mas o H+ é constante. Isso caracteriza, define o ácido de acordo com a teoria de Arrhenius. Beleza? Os pontos importantes é que necessariamente eu tenho que estar em água. Se eu não tiver em água, no meio aquoso, a definição de Arrhenius não consegue explicar o ácido. Outras teorias ácidas explicam, mas a de Arrhenius não. Outro ponto que eu estou falando é ionização, é uma quebra de ligação, certo? Isso é importante, porque eu vou diferenciar ácidos de base, por exemplo, ou ácidos de compostos iônicos, porque nos compostos iônicos eu tenho uma dissociação, enquanto que nos ácidos eu tenho uma ionização. Qual a diferença de ionizar e dissociar? É que a ionização ela vem de uma quebra de ligação, certo? Existia uma ligação covalente aqui, ó, do HCl, e ela foi quebrada. Quando ela quebra, o par de elétrons ele vem para o cloro. Os elétrons vêm para o cloro, ele fica negativo. E o hidrogênio perde o seu elétron que estava compartilhando, ele fica positivo. Então ele perdeu o elétron e o cloro ganhou o elétron. Beleza? Isso vai acontecer para todos eles, tá bom? Isso aqui são quebras, certo? Há um processo de quebra de ligação, certo? Isso aqui é a ionização. Tá bom, pessoal? Tranquilo, Lucas? Pronto, entendi, viu? Show. Beleza? Então, isso que eu estou falando que eu já expliquei. Certo? Ó, quando o composto é único, a gente chama de dissociação, mas já já eu explico isso de novo. Certo, mas tem como saber se algo é ácido sem conhecer a fórmula? Ou se ele se ioniza ou não? Como é que eu vou saber se uma substância é ácida se eu não sei de qual a fórmula? Vocês sabem, pessoal. Na vida de vocês, quem foi que já chupou limão? Alguém me diz aí. Responde no chat. Já chupou limão? Sim ou não? Hein? Já sim, sim. O limão ele é azedo ou ele é amargo? Hein? O limão é azedo ou é amargo? Azedo, isso, Tatiane. Então, o limão é azedo porque ele é ácido, certo? Ele é ácido. Então, os ácidos, eles têm um sabor azedo, certo? O ácido tem sabor azedo, uma característica deles. Professor, mas como é que eu vou saber o ácido clorídrico que eu vou provar? Se você provar, você vai ver que ele é azedo. Mas você vai perder sua língua no processo de provar o ácido clorídrico. Você não precisa provar o ácido clorídrico. Mas toda substância que você prova, vinagre, vai lá, bota lá um pouquinho de vinagre na colher e prova, que ela é azedo que nem presta, certo? Limão é azedo, laranja, quando está muito ácida, ela é azeda. Beleza? Então, uma característica é o sabor azedo. Você não vai provar ácidos. Mas tem outras características que eu não Professor, preciso usar ali. Oi. por conta que ela é cítrica, né? Cítrica, mas é cítrica por quê? Por que eu digo que ela é cítrica? Por Porque causa do ela tem ácido o que ela tem. ácido cítrico. É por causa do ácido cítrico que eu digo que era uma fruta cítrica. Mas é um ácido que eu estou falando. É o ácido cítrico que dá o sabor azedo do limão, da laranja. Beleza?
Por isso que eu digo que são frutas cítricas. A acerola é cítrica. Ó, eles também reagem fortemente com vários metais. Certo? Você pega um metal da tabela periódica, o ferro de um prego, por exemplo, ele reage muito com ácido, tá bom? E eu não preciso provar para ver isso. Por exemplo, no laboratório, próxima prática que eu pretendo fazer com vocês, eu vou mostrar para vocês isso. Se eu pegar um metal, no caso o magnésio, e eu colocar ele em água, ele vai, ó, liberar gás hidrogênio. Ele vai liberar gás hidrogênio. Certo? Aí você tem isso aqui, por exemplo, HCl mais o magnésio vai formar cloreto de magnésio mais gás hidrogênio. A gente consegue fazer até uma explosãozinha, se a gente quiser. Isso aqui é combustível, segura o tubo de ensaio assim no fogo na frente e estoura. Pum! Dá um papoquinho. É bem legal. Certo? Isso é uma característica. Gás hidrogênio. Belezinha? Isso é ácidos com metais. Sempre vai acontecer. Tá bom? O que mais? Eles formam soluções eletrolíticas. Vamos entender. Eu não falei para vocês que o ácido ioniza? O que é ionizar? É liberar, por exemplo, pegar o HCl, que é o mais fácil de escrever. O HCl, ele vai formar H+, mais Cl-. Ou seja, ele tá trazendo para cá o que, pessoal? Ele está trazendo cargas positivas e cargas negativas. Isso tem uma característica muito legal. Que característica é essa? As cargas, elas permitem a formação de soluções eletrolíticas. O que são soluções eletrolíticas? São soluções que conduzem a eletricidade. Como assim, professor? Eu tenho aqui no meio, ó, cargas positivas e negativas advêm do ácido, certo? Formando íons positivos e íons negativos. Cátions e ânions. O que acontece se eu tentar passar uma corrente elétrica aqui dentro? O que vocês acham? O fato de eu ter cargas vai permitir a passagem. Ó, o fato de eu ter carga permite que o elétron vá lá na lâmpada e acenda ela. Esqueci a animação que eu não tenho carga aqui. Pera aí, eu acho que eu tenho ela aqui. Não, tenho aqui não. Não tá aqui não. Beleza? Se eu não tivesse cargas, eu não ia ter essa passagem aqui, ó, pelo fio. Tranquilo? Quem foi que já foi acender, terminou de tomar banho, aí foi acender a luz do banheiro ou do quarto e tomou um choque? Aquele choquezinho que deixa o braço dormente? Hein? Já aconteceu com quem isso aí? Já aconteceu comigo. Pois é, você solta um palavrão na hora, é automático. Puta que pariu, né? Olha, por que você levou um choque? Por causa da água, né, professor? A água conduz eletricidade. Não, a água não conduz eletricidade, galera. O que conduz eletricidade é o sal que está na água, porque a água que sai do nosso chuveiro, ela tem sal, ela não é uma água pura, uma água destilada. Ela é uma água cheia de sais. O que são sais? Sais, NaCl, por exemplo, são cargas positivas e cargas negativas. É isso aqui que faz com que você tome um choque no chuveiro. Beleza? Se a água fosse puríssima, sem sais, você não levaria choque nenhum. Tranquilo? Então, outra característica dos ácidos, sabor azedo, reage com metais formando gás hidrogênio, formam soluções eletrolíticas. O que de acha uma solução eletrolítica? É uma solução que conduz corrente elétrica. Solução eletrolítica, ela conduz corrente elétrica. Show? O que mais? Eles colorem de vermelho o papel indicador de tornassol. Galera, tornassol é um papel indicador. Ele vai indicar o pH. Indica acidez ou basicidade, tá bom? Como é que ele indica? Ele colore de vermelho. Quando eu boto esse papel numa solução ácida, ele fica vermelho, beleza? Indicando que isso aqui é um ácido. E eu tenho papéis de várias cores, ó, que eu consigo variar o pH, ó, pH 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, que diabo é pH? Se preocupe com pH não. Vocês vão saber pH lá em analítica, tá bom?
Mas se preocupem não. Basicamente é a medida da concentração de íons hidrogênios na tua solução. Show? Entendi. Vocês entenderam, pessoal, também ou só o lockdown que tá sacando aí das coisas? Só falei de característica até agora. Ficou alguma dúvida? Opa. Respondam aí no chat. Não, não, Marcos Aurelius. Beleza. Então segue. Pois é, há várias maneiras de identificar um ácido. Mas eu também preciso classificar esse ácido. Não basta eu identificá-lo, eu preciso nomeá-lo, saber como ele se comporta. Como assim? Saber diferenciar um ácido do outro quanto às suas características. Ó, eu tenho que saber se tem oxigênio ou não tem na estrutura, vai classificar como hidrato ou oxiácido. Quantos hidrogênios ionizáveis aquele ácido tem, qual é a força daquele ácido, certo? A classificação quanto à presença de oxigênio é simples pra caramba, galera. Essa é simples. Os hidrácidos não, não possuem oxigênio em sua estrutura. He, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico, nenhum deles possui oxigênio. Então são hidrácidos. Isso é muito simples. Não tem oxigênio. E os oxiácidos? Adivinha? Ele tem oxigênio. Ele possui oxigênio na sua estrutura. Olha como é difícil classificar um oxiácido de um hidrácido. Tu olha lá, tem oxigênio e oxiácido. Tu olha lá, não tem oxigênio, é hidrácido. Tá bom? Esse aqui eu não aceito que vocês confundam em prova. É pecado confundir isso em prova. Só isso, professor? Só. Pelo menos quanto à presença de oxigênio. Certo? É muito simples. Mas eu também posso classificar quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Certo? O que é ionizar, galera? É conseguir sair da estrutura. É ser desligado, ser quebrado e lançado fora da estrutura do ácido. Isso é ionizar. O número de hidrogênios que tem essa capacidade classifica um ácido. Por exemplo, o HCl, em água, ele só libera um átomo de H+. Ele é monoácido. Galera, monoácido. Esse mono vem de onde, professor? Esse mono vem de um. E o H2S, ele libera dois, ó. Então ele é um diácido. E o H3PO4, ele libera 3. Adivinha, galera? Ele é um triácido. Difícil, né? Mono, di, tri. Calma. Nem tudo é simples que eu não posso dificultar. Cuidado. O H3PO3 é um diácido. O H3PO2 é um monoácido. Espera aí, professor. Por que é diferente? O que é que está mudando nessas estruturas que está deixando diferente? Por que é que tem oxigênios? Os que têm oxigênio são diferentes. Por que é que esse é di, tri ou monoácido se é o mesmo elemento, ó, fósforo? Agora olha para cá, ó. Eu estou mudando a quantidade de oxigênios. O que acontece, galera? Nos oxiácidos, para saber se o hidrogênio é ionizável, o mesmo tem que estar ligado ao oxigênio na estrutura, certo? Nos oxiácidos, o hidrogênio só é ionizável se ele estiver ligado ao oxigênio. Para mim saber disso, eu tenho que olhar para a estrutura, certo? Então, se eu cobrar em prova, isso eu vou dar estrutura para vocês, certo? Por exemplo, o H3PO4, ó, hidrogênio ligado ao oxigênio, hidrogênio ligado ao oxigênio, hidrogênio ligado ao oxigênio. Então ele vai ser o meu triácido, porque eu tenho três, ó. Todos esses caras aqui conseguem quebrar a ligação e ionizar o hidrogênio. Agora olha para o H3PO3. Esse hidrogênio aqui não é ionizável. Por quê? Porque ele não está ligado ao oxigênio. Então ele é um diácido. E esse aqui, ó, eu tenho dois que não são ionizáveis, porque não estão ligados a quem? Ao oxigênio. Então ele é um monoácido. Tranquilo, galera? Então, se for hidrácido, vai com fé que o número de hidrogênios ionizáveis é o que está aparecendo na pra ti. Se tem três hidrogênios, é triácido. Se tem dois, é diácido. Se tem um, é monoácido. Se for oxiácido, eu preciso te dar a estrutura.
para que você defina. Tu precisa saber olhar isso aqui e ver. No meu caso, professor Bruno, eu vou dar a estrutura. O que é que pode acontecer em prova de concurso com os senhores? Ele dá só a fórmula. E você se vira para montar a estrutura de acordo com o Lewis, como eu ensinei para vocês. Certo? E você vai saber se ele é mono, di ou triácido. Mas nas minhas aulas, na minha prova, você só precisa entender como classifica. Show? Não deixem de rever isso aqui ainda hoje, galera. Não deixem de rever isso aqui ainda hoje. Termina a aula, tira meia horinha antes de dormir e repassa tudo isso aqui que eu falei com vocês. Tá bom? Repassa. Eu vou passar o slide para vocês e reler os conteúdos. Vai facilitar muito a memorização de vocês. Entendi, professor. Vocês entenderam, galera? Como é que eu classifico quanto ao número de hidrogênios ionizáveis? Digam aí no chat. Hein? No one. Não querem responder ou não estou entendendo? Não entendi muito bem. Qual a parte você não entendeu, Marco Aurélio? Vamos entender o seguinte, deixa eu deixar aqui o slide em branco então. Presta atenção. HCl é um hidrácido. Aqui não tem medo. H mais Cl menos. A quantidade de hidrogênios que ele vai liberar é a quantidade que ele tem na estrutura. Ou seja, se ele libera um, ele é monoácido. Beleza? Aí tu pega o H2S. Também é um hidrácido. Só que ele tem quantos hidrogênios lá na estrutura? 2. Esse cara vai liberar os 2. Certo? Se ele libera 2, ele vai ser diácido. Isso é simples, tá bom? Tranquilo? Tranquilo aqui? O problema mora aqui, ó. Quando eu pego o H3PO4, quando eu pego o H3PO4, esse cara aqui, ó, é o H3PO4. Eu vou ter que olhar para os hidrogênios e eu tenho que ver se ele está ligado ao oxigênio. Porque esse cara aqui, diferente do irmão dele, que é esse aqui, ó. Repara, esse hidrogênio aqui, ele não está ligado ao oxigênio, ele está ligado ao fósforo. Percebeu a diferença? Então, esse cara aqui, ele não ioniza. Se ele não ioniza, certo? Se ele não ioniza, essa estrutura aqui, que é o H3PO3, ela vai ser um diácido. Por quê? Porque ele tem dois hidrogênios ionizáveis. Esse aqui é um triácido. Por quê? Porque ele tem dois, três hidrogênios ionizáveis. Se eu quiser esticar a baladeira e colocar o outro, H, 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 ó. Repara, galera. Ligado ao fósforo. Ligado ao fósforo. Esse hidrogênio aqui, ó, está ligado ao oxigênio. Então, esse cara é ácido. Esse cara é um hidrogênio ácido. É um hidrogênio ionizável. Então, essa molécula, o H3PO2, ela é um monoácido. Por quê? Porque esses caras aqui, ó, não ionizam. E deu para entender agora? Show. Entendi. Também podemos classificar o ácido quanto à força, certo? A força do ácido. Tipo, quanto ele vai ser corrosivo, o lockdown está fixo em corrosão. Não, galera. A força de um ácido
Não tem nada a ver com corrosão. Mas é nada mesmo. Eu dou um exemplo para vocês. Existe um ácido orgânico chamado metacresol. E eu trabalhei com esse ácido quando eu fazia faculdade com química têxtil, química de tecido. E eu deixei cair uma gotinha desse ácido na minha mão. Bem aqui, ó. Bem aqui ele caiu. Uma gota. Na hora que caiu, ardeu. Eu senti ardendo. E quando eu passei o dedo, sabe quando você esfrega muito a mão que sai o corinho junto? E fica aquela pelezinha comida? Mas foi assim instantaneamente. Tu comeu a pele. Se eu não jogo debaixo da pia, eu tinha feito uma queimadura séria. E é um ácido fraco, mas extremamente corrosivo. Tá bom? A corrosão ela tem muito mais a ver com outras propriedades do que ela tem a ver com força ácida. Tá bom? Então tem a ver com o quê? A força ácida. Com a capacidade de ionização. Ionização você já sabe o que é. Quanto mais ionizável é um ácido, mais forte ele vai ser. Como assim, professor? Tipo, vamos supor que um ácido é selecionado na água. Eu tenho uma água, eu tenho eu, e eu vou jogar 20 moléculas de ácido. E as 20 moléculas de ácido vão ionizar. Isso caracteriza um ácido extremamente forte, que é um ácido que ioniza 100%. Beleza? Esse ácido seria um ácido forte. Todas as moléculas do ácido ionizaram. Eu tinha 20, ionizaram 20. Aí temos, galera, fazer o seguinte. Ácidos que ionizam 100%, eles virtualmente não existem, tá bom? Então, eu determino o quê? Eu determino o grau de ionização. Eu determino a porcentagem de moléculas de ácido que são ionizadas. Como é que eu faço isso? A partir dessa fórmula aqui. Alfa. Esse alfa aqui é o meu grau de ionização. Certo? É o meu grau de ionização. Ele vai ser igual ao número de hidrogênios ionizáveis, que se ionizaram, na verdade, dividido pelo número de moléculas de ácido. Quantas eu coloquei, quantas ionizaram. Um dividido pelo outro, vezes 100. Simples. A continha é essa. Número de moléculas que ionizaram, dividido pelo número de moléculas que eu coloquei. Vezes 100. Beleza? Aí a gente vai ver, ó, caso o valor do grau de ionização for maior que 50%, o ácido é classificado como forte. Ou seja, meus queridos, se eu pego 20 moléculas e essas 20 viram 17, beleza? Então eu tinha 20, fiquei com 17. Vamos lá, como é que eu vou calcular esse alfa? Alfa vai ser igual ao número de hidrogênios ionizáveis, que é 17, dividido por 20. Galera, deixa eu abrir aqui minha calculadora. Dezessete dividido por 20, isso vai dar 0,85 vezes 100, 85%. Esse é o alfa. Maior que 50% é. Então esse ácido aqui, ele é forte. Pegaram a ideia, pessoal? Sim ou não? Foi algum ponto de dúvida? Hein? Me digam aí no chat. É só botar sim ou não. Talvez. Não sei. Boiei. Beleza. Então, para ser forte tem que ser mais que 50%. E para ser moderado, entre 5% e 50%. Mesmo esquema. Se eu boto 20 moléculas, e dessas 20, somente 9 liberam H+, eu calculo alfa. O alfa vai ser igual a 9 dividido por 20 vezes 100. Isso aqui, pessoal, vai dar 0,45 vezes 100. E vai dar 45%. Olha, tio, 45% está entre 5% e 50%. Então, esse ácido seria moderado. Esse cálculozinho besta, principalmente para quem pode fazer a prova com calculadora. Mas besta que isso aqui só sem nem o que, tá bom? Para finalizar, o ácido vai ser fraco se ele for menor que 5%.
Mesmo esquema. De 40 moléculas que eu tinha no começo, uma se ionizou. Esse alfa vai ser igual a 40, perdão, 1 dividido por 39 vezes 100. Isso vai dar 0,025 vezes 100, que vai dar igual 2,5%. 2,5%, pessoal, menor que 5%. Classificaria o meu ácido como fraco. Show, pessoal? Tranquilo. Se eu pedir para fazer esse cálculo na prova, sai fácil com vocês? Como é que vai sair fácil com vocês? Façam hoje. Vocês estão assistindo essa aula hoje. Estudem esse conteúdo de novo hoje. Não vão dormir sem revisar o conteúdo. Eu aprendi isso um dia desse. É a melhor forma de você memorizar conteúdo. Você vai estudar ainda hoje. Você vai tirar meia horinha antes de você dormir, antes de dormir, e vai estudar hoje. Não deixe para estudar amanhã quando você acordar. Hoje, antes de dormir, você estuda meia hora. Rever os slides. Aí dá certo. Deixa eu ver se eu entendo. Diga. Aí, ó, esses 40, como é que eu vou saber que só é porque só um ionizou, porque só um baixou esse? Eu vou dizer. Eu digo. Como é que eu sei, entendeu? Tipo assim, tem uns 40. Como é que eu vou saber que tipo, não é 2 ou 3 que. Pronto. Se for nesse conta do cálculo, eu vou dizer na questão. Entendeu? Certo. Eu vou dizer na questão quantos ionizaram. E eu posso fazer diferente. Eu posso pedir o alfa, ou eu posso dar o alfa e pedir o número de hidrogênios ionizáveis, por exemplo. Eu posso dizer quantos hidrogênios ionizam se a partir de 200 moléculas de HCl eu tenho um alfa de 10%. É a mesma fórmula, tá bom? Você vai fazer assim, 10 igual a H+, dividido por 200 vezes 100. Percebeu que é a mesma coisa? A diferença é que agora você vai achar o H+. Mudou um pouquinho a matemática. Mas é a mesma coisa, tá bom? Isso aqui é para concurso, eu não vou pedir isso aqui não. Mas se liguem que ele pode pedir o número de hidrogênios ionizáveis a partir do alfa. Isso para várias coisas, tá bom? Mas eu dou no enunciado da questão. Vocês vão perceber que tem uma coisa muito tranquila comigo. As minhas provas são muito parecidas com as questões que eu resolvo, de verdade. Eu não faço aquela pegadinha de pedir uma coisa e na prova pedir outra completamente diferente. O que eu aconselho é que vocês estudem todo dia um pouquinho a matéria que eu acabei de dar, pelo menos a minha matéria. Estudem no dia que vocês viram. Estudem todo dia um pouco ela. E não vai dar errado, certo? Meia hora por dia disso aqui se mata. Chega no dia da prova afinadíssimo. Tá bom? Bom, vamos ver se eu entendi. Se o alfa for maior que 50%, o meu ácido é forte. Exato. Se o alfa for entre 5 e 50, ele é moderado. E se o alfa for menor que 5, ele é fraco. Isso aí. Guarda isso aqui para vocês. Ó. Pelo grau de ionização, você classifica o ácido assim. Certo? Toda vez tem que fazer essas contas aí, professor? Na verdade, não, galera. Não precisa. Tem um esquema que facilita muito a classificação. Tem como eu classificar o ácido só pela estrutura dele. Eu vou olhar para a fórmula molecular e eu vou conseguir dizer se o ácido é forte, fraco ou moderado. Mas para isso, eu preciso decorar. Certo? Eu preciso decorar e entender. Tá bom? Tá, qual é? Para os hidrácidos, o esquema é esse, galera. Hidrácidos são aqueles que não têm oxigênio, tá bom? Hidrácidos não têm oxigênio. O HCl, o HBr e o HI, esses três são fortes. Sempre. Eles sempre vão dar mais que 50%. O único moderado da parada é o HF. E os outros dois são fracos. Beleza? Então isso aqui é na base Isso aqui é na base do decoreba. HCl, HBr e HI são fortes, HF é moderado, H2S e HCN são fracos. Show? Faça o quê, professor?
Revisa, meu irmão, anota, copia, faz mnemônico, dá uma lida nisso aqui, tá bom? Para você decorar em cima da fórmula, da estrutura. Para os oxiácidos é o mais simples de todos, porque tem uma fórmula matemática. Se for para sua fórmula de novo. Calma, é simples. E em cima desse X que eu vou trabalhar, é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Eu não vou ter a fórmula do ácido, por exemplo, H3, PO4. Eu tenho quantos oxigênios? É isso aqui, ó. Eu tenho 4 oxigênios e 3 hidrogênios. Então, eu tenho 4 menos 3. Pegaram aí a ideia? Só isso. Eu tenho 4 menos 3. Certo? É isso aqui. Aí, galera, número de oxigênios e número de hidrogênios. Se esse X for 3, o ácido ele é muito forte. Se ele for 2, ele é um ácido forte. Se ele for 1, ele é um ácido moderado. Se ele for 0, ele é um ácido fraco. Cuidado. Praticamente não tem mais distinção entre esses dois aqui, não. Tudo eu chamo de forte. Tá bom? Tudo eu chamo de forte. Muito forte, forte. 3 e 2. Tranquilo? Os hidrácidos sem oxigênio, HCl, HBr, HI são fortes. O HF é o moderado. E o H2S e o HCN são fracos. Já os oxiácidos, eu vou simplesmente pegar o número de oxigênios na minha fórmula e subtrair pelo número de hidrogênios. Eu vou ver quanto é que vai dar. Se for 0 é fraco, se for 1 é moderado, se for 2 é forte, se for 3 seria muito forte, mas eu posso classificar só como forte. Show? Mais simples, né? Então se você tem 3 ácidos, HCl, H2, SO4, H2S, HClO4, certo? O que é que você pode fazer? HCl é hidrácido, é cloro. Eu já sei que esse cara é forte, porque eu estou sabendo lá na tabela. Principalmente os senhores que vão fazer prova online, deixa isso bem fácil, bem identificável. H2SO4, 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. Se é 2, é forte. H2S é hidrácido. H2S eu tenho que saber que ele é fraco. HClO4, 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. 3 também é forte. Show de bola, pessoal. Simples assim. Dúvidas? Hein? Dalbits. No Dalbits. Show. Resumindo, professor. Meu irmão, ainda quer que eu resuma? Olha o fluxograma que eu montei para vocês de presente. Os ácidos, os fracos, são os hidrácidos, HCN, HF, H2S. Aqui eu botei o HF como fraco, para ficar mais simples, tá bom? Mas ele seria moderado. Os fracos, HCN, HF, H2S. E os oxiácidos? Quando o N, oxigênio menos hidrogênio, dá entre 0 e 1. Eu posso dizer que ele é fraco ou moderado. 0 é fraco, 1 é moderado. E os ácidos fortes? Os hidrácidos, HCl, HBr, HI. E os oxiácidos, quando o N dá entre 2 e 3. Beleza? Então, bate print aí desse bicho aqui, imprime e deixa de mousepad para vocês. Tá bom? Vocês não confundirem mais força de ácido e base. E um adendo. Todo ácido orgânico é fraco. Então, ácido acético, ácido cítrico, beleza? Todo ácido fúlvico, todo ácido que é orgânico, ele é fraco. Tá bom? É tanto que a gente está falando de funções inorgânicas, onde eu tenho essas classificações aqui. Mas os ácidos orgânicos todos são fracos. Show? Sobre as classificações do ácido é isso. Tranquilo, pessoal? De classificação? Como é que eu classifico? Pelo número de hidrogênios, pela presença de oxigênio e pela força?
Tranquilos? Ficou alguma dúvida aí? Dos senhores, senhoras, senhoritas e rapazes? Beleza. Agora falta aprender a dar nome, galera. Como assim? Saber nomear os ácidos. Saber a nomenclatura dos ácidos. Agora, por favor, prestem atenção. Porque isso aqui, para o aluno errar na prova, é assim, ó. No instante. Porque é detalhe. Tá bom? Tá bom, manda brasa, professor. Então, ó. Quem tá com sono, baixa aí no rosto. Respira fundo. Faz uma oração. E foco. Beleza? Puxa o foco aí lá de dentro da alma. Gruda os olhos aí no monitor do notebook ou do celular. As regras para nomenclatura são diferentes para os hidrácidos e para os oxiácidos, certo? Então eu vou abordar primeiro os hidrácidos, como é que eu faço nomenclatura de hidrácidos, que é muito fácil, e depois eu vou para os oxiácidos, que existem duas formas de você fazer a nomenclatura. Eu ensino pela que eu acho mais simples, mas existe outra. Eu vou citar, mas a outra eu não vou explicar. Se você quiser buscar na internet, você busca. Mas eu vou ensinar que eu uso e que para mim sempre deu certo, tá bom? Galera, o esquema para os hidrácidos é esse aqui, ó. Ácido, sempre, já que eu estou falando de ácidos. O elemento químico, que está lá na estrutura, e a palavra hídrico no final. Esse hídrico aqui seria o meu sufixo. Certo? Sufixo. Então, para o ácido, ó, para o HCl, se eu tiver em dúvida, eu não sei decorar dos elementos, eu vou na tabela periódica, que ela serve para a gente consultar. É o cloro. Então, ó, é ácido cloro hídrico. Ácido clorídrico. Olha como é simples dar o nome. Que elemento é esse aqui? Eu vou na tabela periódica e vou ver que é o bromo. Ácido. Qual elemento? É o bromo. Bromo hídrico. Ácido bromídrico. HF, galera. Ácido. Que elemento é esse? Flúor. Fluor. Final hídrico. Hídrico. Fluorídrico. Oh, meu Deus do céu. Tu é doido, professor? Galera, professor, mas aqui não era para ser ácido, cloro, hídrico, não? Olha como vai ficar feio, clorohídrico. Então a gente suprime, tá bom? Tira esse ozinho aqui e deixa só o radical, clorídrico. Então tem só esses adendozinhos aí. HI, esse aqui é iodo, iodídrico. H2S, elemento é esse aqui, pessoal. Enxofre. Aí esse aqui seria o ácido, vamos lá, enxofídrico. Errado. É o ácido sulfídrico. Professor, peraí, professor. Que diabo é de onde é que veio esse sulfo aí? Esse elemento não é um enxofre, não, professor. Ele é um enxofre, em português. Mas esse S da tabela, ele vem do latim sulfur. Tá bom? Sulfur. Por isso que é o sulfídrico. Cuidado com esse cristão aqui, que ele engana muita gente. É que nem o chumbo. O chumbo é o púmbulo. Aí o pessoal olha assim, o PB, ó. PB é o elemento químico do chumbo. Esse cara é o chumbo. Alguém me diz onde é que diabo é que vê o PB para o elemento dele? Vem de púmbulo, que também é latim. Alguns elementos têm essas pegadinhas no nome, tá bom? Beleza? Então, be careful. Tenham cuidado. Por fim, nós temos o ácido CN. Isso aqui é o grupo ciano. Ciano. Então, eu tenho um ácido cianídrico. Tranquilo, galera? Esse cara é simples. Errar isso aqui de nomenclatura é pedir assim, eu tô a fim de errar uma questão, porque eu tô acertando todas, eu vou errar uma. De propósito. Porque é de propósito mesmo. Hídrico no final, se não tiver oxigênio. E se tiver oxigênio? Pessoal, aqui dá uma chamolezinha, os senhores e as senhoras. Como é que tá aí? Hein?
Ao foco, ao foco. Para os oxiácidos, complica mais um pouquinho. Mas, essa foi mais fácil. Mas é tranquilo. Galera, oxiácido é tranquilo mesmo. Você só precisa decorar. No caso de vocês, olha que bênção, vocês não precisam nem decorar. Vocês precisam estar afiados para saber procurar o que vocês precisam, porque vocês vão estar em casa, vocês podem estar com isso anotado. Não sejam inocentes. Quando vocês forem fazer a prova de vocês, tem uma pesquisa junto com vocês. Vocês vão fazer em casa, certo? E a faculdade não exige um ambiente de não pesquisa. Então vocês podem pesquisar. Qual é a consequência de vocês poderem pesquisar? As provas não são fáceis, mas são pesquisadas, certo? Então fiquem tranquilos e estudem antes da prova para que vocês tenham acesso ao material de forma pronta. Vocês saibam o que procurar. Tá bom? Para iniciar, nós temos que aprender, decorar. Ninguém nunca morreu por decorar nada na vida. Os oxiácidos padrões. O modelo que eu ensino, galera, é baseado nos padrões. Existe o modelo do número de oxidação, que você usa o NOx do ácido, mas para explicar isso, eu tinha que explicar para vocês o que era NOx, e eu não quero fazer isso. Beleza? Então, eu vou ensinar no modelo dos padrões. Vocês vão ter que lembrar de 5 ácidos padrões. E esse ácido padrão tem esse esquema de nomenclatura. O sufixo dele é o ico. O sufixo dele é o ico. Do mesmo jeito que para o hidrato era o hídrico, aqui é o ico. Tá bom? Então, ó, que elemento é esse? É o nosso sulfur, o nosso enxofre. Ele é o ácido sulfúrico. Sulfur-ico. Esse aqui, ó, é o nitrogênio, é o nitro. Ácido nítrico. Esse aqui é o carbono, carbônico. Esse aqui é o cloro, clórico. Esse aqui é o fósforo, certo? Fosfórico. Esses 5 são os ácidos padrões. Esses senhores aqui, eu peço que vocês encarecidamente batam um print dela. Vou até você ter bonzinho, ó. Ó. Sulfur, nitro, carbono, cloro, fósforo. Tá bom? Batam um print. Esses são os padrões que os senhores precisam decorar. Por quê? Porque toda a nomenclatura vai operar em cima desses 5. Tá certo? Os outros oxiácidos são nomeados utilizando os padrões como base e vendo as variações de oxigênios em relação ao oxiácido padrão. Beleza? Diga aí, Matheus. Vamos voltar? Eu acho que é isso. Voltei. Vai ficar gravado também, pessoal. Então, quem não pegou, depois printa da gravação. Tem aperreio não, sabe? Eu ainda vou passar ela para vocês hoje. Show? Posso seguir? Os outros oxiácidos inorgânicos eu vou variar em cima desses padrões. O que é que vai variar nesses caras? O oxigênio. A quantidade de oxigênio, certo? Então, pega aqui o HClO3, por exemplo. O HClO3 ele é o padrão. É o ácido clórico. Esse ícaro te dá o padrão, tá bom? Esse aqui é o ácido padrão. Esse é o padrão. Aí eu vou olhar, ó, ele tem 3 oxigênios como padrão. O HClO4, percebeu que aumentou um oxigênio? Eu tenho mais um oxigênio em relação ao padrão. Então, o esquema de nomenclatura, ele ganha um prefixo. Ele ganha esse prefixo aqui, ó. Ele ganha um prefixo. Per. Mas o sufixo fica o mesmo. Beleza? Então, quando eu tenho mais um oxigênio do que o ácido padrão, eu adiciono um prefixo per, para dizer que é a mais, certo? Então, esse vira o ácido perclórico. Ele era clórico, agora é perclórico. Simples assim. Mas, professor, e se eu diminuir um oxigênio?
Se eu diminuir um oxigênio, aqui tem uma linha divisória, tá bom, galera? Aqui vai ter uma linha divisória. Quando eu diminuo um oxigênio, certo? Quando eu diminuo o oxigênio, eu vou mudar o meu sufixo. O meu sufixo muda. Ele passa a ser oso, certo? Ele passa a ser oso. Sempre que eu tenho um a menos, ele passa a ser oso. De íquo, ele passa para oso. Então, esse aqui seria o ácido cloroso. Mudei o sufixo. Show? Pode acontecer de eu tirar 2 oxigênios. Ou seja, do padrão eu diminuo 2. Nesse caso, o meu sufixo não muda. Ele continua oso, mas eu ganho um prefixo. O prefixo hipo, que vai me indicar a deficiência. Então, esse aqui seria o ácido hipocloroso. Pronto? Esse aqui é o que mais varia. Mas vale para todo o resto. Por exemplo, H2CO3. Esse aqui é o ácido carbônico. O H2CO2 é o ácido carbonoso. O que é que eu mudei? Eu mudei o ico por oso. Só isso. Aí agora, galera, guarda essas informações aqui. Tá tudo esquematizado para vocês. Tá bom? Não tem motivo para vocês errarem nomenclatura na prova. O que é que pode acontecer? Vocês não estudarem isso aqui antes da prova, de preferência hoje ainda, para fixar bem na cabeça de vocês e se aperrear e errar besteira. Porque está esquematizado aqui para vocês, tá bom? Esse aí complicou um pouco, mas é só treinar. É só treinar. Exatamente. Treinar, praticar, estudar. Beleza? Beleza, acabou, né, professor? Calma. E as bases? A gente vai falar hoje de ácido e base. Mas, para acalmar o coração dos senhores, base é muito fácil. Mas é fácil mesmo. Tá bom? Ixi, já ia esquecendo. Pois vai logo, homem. Relaxe. As bases são tranquilas. Tá. Sei que é tranquilo. Ácido não foi tranquilo não, né, pessoal? Ficou dúvida ali na nomenclatura, pessoal, antes de eu seguir? Eu explico aqui de novo. Hein? Importante muito, viu, pessoal? Preste atenção na nomenclatura. Para começar, vamos definir uma base. Não, explica. Explicar qual parte, Matheus? Dos oxiácidos? Cara, basicamente, dos hidrácidos ficou tranquilo? Pronto. Oxiácido, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte pensamento. Você tem um padrão. Esse padrão, você vai pensar nele como se fosse o zero. Esse zero, ele tem um sufixo. Esquece o elemento. Ele tem um sufixo ico. Certo? O final dele é ico. Se tu tem o mais um, que é quando tu sobe o número de oxigênios, esse sufixo ele continua ico, mas ele ganha um prefixo chamado per. Perclórico, persulfúrico. Beleza? Se tu perde um oxigênio do padrão, que era zero, esse sufixo é que muda, oso. Se tu perde 2, tu ganha agora um prefixo, hipo. E o sufixo continua oso. Isso aqui é aquele esquema de novo. Beleza? É isso aqui que vocês vão usar. E quem são esses ácidos padrões? Aqueles lá que eu mostrei para vocês. Não vou escrever de novo aqui não. Beleza? HCl é H2SO4, H3PO4, HClO4. Beleza? E as bases? Vamos começar como? Definindo. Definindo por quem? Por Arrhenius. Base, pessoal, é toda substância, ó, as mesmas características. Toda substância que em água, papai tá ocupado, filho. Daqui a pouco o papai cuida de você, tá bom? O papai está dando aula agora. Tá bom, o papai tá dando aula. Ó,
A água dissocia, certo? Mudou a palavra. Liberando como único ânion. Ânion é aquele cara de carga negativa, o H-. Então, o único ânion que vai ser liberado na base é o H-. Beleza? E o grande X aqui é essa diferença aqui, ó, dissociação. Parece com os ácidos. São mesmo. Você pode aplicar a mesma discussão que a gente fez lá em ácido. Só que aqui são bases. Certo? A diferença está nessa dissociação aqui. Qual a diferença, pessoal? Lembra que no ácido eu tinha HCl, essa ligação quebrava, e eu tinha o cátion formado porque perdeu o elétron, mais o ânion formado porque recebeu o elétron. Na base e nos compostos iônicos em geral, entenda que base é um composto iônico, a base, ela é iônica. Certo? O que é que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, o NaOH. Aqui, pessoal, esse cara já é um íon, já é o Na+, e já é o H-. É que eles estão juntos, no estado sólido, e eles se neutralizam, por isso que eu não escrevo as cargas. Mas isso aqui, quando entrar em água, vai virar o Na+, mais o H-. A diferença é, eu não tive que quebrar a ligação química, porque eu não tenho ligação química formada. Eu tenho uma atração eletrostática. Eu tenho uma carga positiva do sódio se ligando na carga negativa, se atraindo pela carga negativa da hidroxila. E quando eu boto em água, eles simplesmente se separam. Há uma dissociação. Essa é a diferença principal. Beleza? Entenderam aqui, pessoal? Dissociação para ionização. Tranks? Explica mais uma vez, professor. Explico. Ionização. Ionização. Eu tenho quebra de ligação. Beleza? Dissociação. Dissociação. Eu tenho separação de cargas. Beleza? A ionização vai acontecer em covalente. A dissociação vai acontecer em compostos iônicos. Beleza? Fechou, pessoal? Pronto, deu para entender um pouco, viu? Beleza. Mas como fizemos lá no ácido, vamos considerar por enquanto a definição de Arrhenius, tá bom? Estou explicando aqui o negócio. Ó, NaOH é uma base. Na mais o H-. Olha aqui, ó. A única carga negativa liberada é o H-. Olha aqui o chumbo. PbOH4. Perceba que o cátion, a carga positiva, mudou. Mas a carga negativa permanece a mesma. Hidroxila. Ou seja, o meu ânion é constante. Ele é o único ânion liberado. O único ânion liberado. Ok? E as bases têm características. Eu não preciso ver ela ionizando para me saber. Ela também tem características visuais. Por exemplo, elas são amargas. Quem já comeu chocolate amargo, chocolate alcalino, ou banana verde, ela tem aquele gosto adstringente que seca a boca. Ela dá uma travada na boca. Isso é um amargo, característica de base. Do mesmo jeito que os ácidos são azedos, as bases são amargas. Tá bom? Elas reagem com gorduras. Por exemplo, eu uso a base para fazer sabão. Soda cáustica reage com gordura e a gente faz sabão. Elas também formam soluções eletrolíticas, assim como os ácidos. Por quê? Porque assim como os ácidos, as bases NaOH têm cargas. Se ionizam em cargas. Tá bom? Na e OH-. Ou seja, vão conduzir eletricidade. Outras características. Colorem de azul papel de tornassol. Azul, galera. Azul. Colorem de azul papel tornassol.
Enquanto que o ácido colore de vermelho, eu sei que nesse papel, se for vermelho é ácido, se for azul é uma base que eu estou falando. Também tem que classificar, né, professor? Tem. Até agora, a única diferença lá do ácido é que ela é amarga e o ácido é azedo. O ácido reage com metal, a base reage com gordura. O papel de tornassol no ácido é vermelho. O papel de tornassol na base ela é azul. Tá bom? Tem que classificar, certo? E eu posso classificar de acordo com o número de hidroxilas liberadas, certo? Por exemplo, NaOH soltou quantas hidroxilas? Uma. É uma monobase. Como eu tenho um monoácido, eu tenho uma monobase. Se você entendeu no ácido, o que eu estou falando agora é bem facinho. E o MgOH2, que libera duas hidroxilas, é uma dibase. E o AlOH3, que libera 3 hidroxilas, é uma tribase. E o PbOH4 é uma tetrabase. Igualzinho o ácido. Uhum. Mesmo raciocínio, só que mais simples. Por quê? Porque sempre todas as hidroxilas serão liberadas. Então, se eu estou vendo Pb ou H4, eu não preciso olhar para a estrutura. Eu só preciso ver que tem 4 hidroxilas, eu vou saber que isso aqui vai dar o Pb4+, mais 4H-. Esse cara é uma tetra base. É só olhar para cá, ó, o número de hidroxilas presentes na estrutura. Beleza? Mais simples que os ácidos, que eu não tenho que estar olhando para a estrutura. E tem como não ter dissociação? Galera, tem. Se a base for fraca, ela dissocia pouco. Em alguns casos, praticamente não há dissociação. Vão ser bases insolúveis. Então, também dá para classificar quanto à força e por grau de dissociação também? Sim, sim. Eu consigo separar por força e por grau de dissociação. Só que aquela tabela que eu usei para o ácido, que a mais de 50% é forte, entre 5 e 50 é moderado, e menor que 5 é fraco, não dá para usar nas bases. Não dá. O que não é ruim, porque é mais simples ainda para as bases. O cálculo do alfa é o mesmo, tá bom? Seria o número de hidroxilas pelo número de moléculas de base, aqui ficou até de ácido, de base, vezes 100. Ou seja, se eu boto 20, sai 19, eu teria 95%, seria uma base forte, certo? Ou, se só sai uma, seria 5%, que daria uma base fraca. O lance é, galera, para as bases é mais fácil identificar, certo? Porque eu vou ver se a minha base é solúvel ou se ela é insolúvel. Eu não preciso pensar em força, eu preciso pensar em solubilidade. Se a base for solúvel, ela vai ser uma base forte. Se a base for insolúvel, ela vai ser uma base fraca. Acabou, morreu Maria Preá. Base solúvel é forte, base insolúvel é fraca. Entendi. Mas como eu vou saber se uma base é solúvel ou insolúvel? Só usar esse esquema aqui, galera. As bases fortes são as bases formadas por cátion da família 1A, sódio, potássio, certo? E também os cátions da família 2A, com exceção do magnésio berílio, ou seja, o cálcio e etc. Beleza? Com exceção, magnésio e berílio são exceções. Esses caras fazem base também insolúveis. Mas, no geral, eles são bases fortes. Ou seja, são bases solúveis. E o resto? O resto é fraco. Acabou-se. O resto é fraco. Então, você vai olhar para a tabela periódica e vai ver os cátions da primeira família aqui. Os elementos da primeira família. Todos esses caras dão base forte. E da segunda família, todo mundo, menos os dois primeiros. Família 1A, família 2A. Acabou-se. Tudo aqui é forte. Isso aqui é fraco. E todo o resto dos elementos também são fracos.
todos os restos dos cátions também são fracos. Vão dar bases fracas, necessariamente bases insolúveis. Beleza, pessoal? Dúvidas? Hein? Show. É tranquilo. Tranquilo para vocês, pessoal? Sim ou não? Show. E sim, para finalizar, vamos ver a nomenclatura das bases. Não posso ir agora, meu amorzão. Já posso ir lá, tá bom? Depois a gente vê isso aí. Não peça desculpa, vá lá, vá, depois a gente conversa. Para finalizar, vamos ver a nomenclatura das bases. Certo? Vixe, tava bom demais. Negócio de nomenclatura, eu não entendi a do ácido, meu Deus do céu. Agora vai vir a da base redondando na minha cabeça. Relaxa, galera. É mais fácil do que você pensa. A nomenclatura de base é muito simples. Para bases que possuem cátions com NOx, que é o famoso número de oxidação, eu não vou aprofundar no que é inox agora com vocês, fixou. A regra é essa. Hidróxido mais o nome do cátion. Ou seja, se for o NOx fixo, e quem é que vai ter NOx fixo? Já eu falo. NOx fixo, qualquer elemento que não seja de transição, qualquer metal que não seja de transição, certo? Lembra lá na tabela periódica? Eu tenho aqui os elementos, eu tenho toda essa parte do meio aqui. Toda essa parte do meio aqui são os de transição. Tirando esses caras aqui, todo o resto tem NOx fixo. Todo o resto é NOx fixo. Então é simples. Os caras de NOx fixo, o esquema é esse: nomenclatura mais o nome do cátion. Perdão, a palavra hidróxido de mais o nome do cátion. Por exemplo, que elemento é esse, meus filhos? Sódio. Então esse é o hidróxido de sódio. Só isso. Que elemento é esse na tabela periódica? É o cálcio. Hidróxido de cálcio. Que elemento é esse? É o alumínio. Hidróxido de alumínio. Que elemento é esse? É o potássio. Hidróxido de potássio. Só isso. É só isso mesmo, galera. É só isso mesmo. Tá bom? Se for de inox fixo, acabou aqui. Se for de inox variável, a regra muda um pouquinho. Mas é quase nada. Eu tenho que colocar aqui, ó, hidróxido mais o nome do cátion, e eu tenho que dizer qual é o número do cátion, o NOx do cátion em número romano. Só isso. Tenho que dizer o NOx do cátion em números romanos. Ferro OH2. Como é que eu sei o NOx, galera? É só puxar para cá, ó. Pega essa carga, o número de hidroxilas, e coloca aqui, ó. Se é 2, eu estou falando do ferro 2. O ferro de inox 2. Então vai ser o hidróxido de ferro 2. Vai ser o hidróxido de ferro 2. E o FeOH3? Esse número aqui, ó, é o NOx dele. Hidróxido de ferro 3. Cobre OH. Aqui, galera, se não tem nada, é como se tivesse o 1. Então, esse 1 vem para cá. Esse é o hidróxido de cobre 1. Se for o 2, ele vai ser o hidróxido de cobre 2. Olha que dificuldade absurdamente difícil. Tranquilo, pessoal? Base é só hidróxido de. Se for NOx fixo, é o elemento. Se for variável, é o elemento mais o NOx em número romano. Show? Dúvidas? Beleza? Aí o Lockdown está perguntando como eu vou saber se o NOx é variável. Por enquanto, vamos dizer que os metais de transição apresentam NOx variáveis. Para isso aqui é o que vocês precisam saber. Os metais de transição apresentam NOx variável. Ou seja, se for metal de transição, eu vou ver o NOx para saber a nomenclatura. Isso aí. Pronto, finalizamos as ácidos das bases. Falta sal e óxido, que é a próxima aula.
Peraí, deixa a próxima aula. Vamos exercitar agora, por favor? Tranquilo, esse era o plano já, galera. A aula é até aqui. E a P1 de vocês é até aqui. Ufa. Vamos lá, ó. Escreva o nome dos ácidos. Nomenclatura. Certo? Tem ácido pra caramba, vamos botar aqui, ó. Mas, o que é que eu tenho que fazer oxiácido? Eu tenho que pegar o padrão. O padrão é esse cara aqui, ó. HClO3. Certo? HClO3 é o ácido. Ácido. Cló é o elemento cloro. Prefixo I. Clórico. O HClO4 é o ácido. Não aumentou um? Per. Cló. Rico. O O2 não diminui um, é o ácido cloroso. Cloroso. E o O não diminuiu dois, ó. Tinha três, agora só tem um, é o ácido. Bata no meu braço não, bebê. Pode ficar aqui, mas não bata no braço, papai, nem fale não. É o hipocloroso. Beleza? Isso aqui para esses três. E aqui, ó. H2SO4 e H2SO3. Quem é o padrão? O padrão é H2SO4. Então, H2SO4 é o padrão. Se ele é o padrão, esse aqui é o S de sulfur, ele é o ácido sulfúrico. O SO3, o que aconteceu? H2SO3. Diminuiu um oxigênio. É o ácido. Se diminuir um, vai trocar esse ícon aqui, ó. Sulfuroso. Mudei o sufixo. Morreu. Ó pra cá o 3. HNO3, HNO2. Quem é o padrão? HNO3. Eu tenho que saber de cabeça aqui dentro tem que estar os padrões. HNO3. Esse é o padrão. É o ácido nítrico. Ícone no final. O HNO2. Compara com o padrão. Diminuiu um. Vai chorar lá. Vai chorar lá. Você pode ficar aqui caladinho, tá bom? Senão atrapalha o papai. Ácido nitroso. Icopuroso. Tá bom? Aqui embaixo. Quem é o padrão? H3PO4. H3PO4 é o meu padrão. O meu padrão, galera, é o ácido fosfórico. Olha, H3PO3, O3 para O4 diminui 1. H3PO3. Então, eu estou falando do ácido fosforoso. E aqui, ó, PO2, H3PO2, eu saí do 4 para o 2, eu diminui 2 oxigênios. Então, eu ganho o meu prefixo, ácido hipofosforoso. E por fim, o H2CO3, que é o ácido carbônico, que esse não tem variação não. H2CO3 é o meu padrão, é o ácido carbônico. Beleza. Clareou mais para quem estava em dúvida de nomenclatura? É só isso aqui, galera. Se for oxiácido, saiba o padrão. Saiba reconhecer o ácido padrão, que você não vai errar. Beleza? Associe corretamente as duas colunas. Aqui é para classificar. Eu quero associar essa coluna com essa. Ó, vamos lá. Aqui ele está falando de um hidrácido monoácido forte. Então, se é hidrácido, ele não pode ter oxigênio. Para ser hidrácido, tem que ser A2, tem que ser A5. Eu sei que quem são os hidrácidos fortes? HCl, HBr, HI. Ele quer saber o hidrácido monoácido. Monoácido só vai formar H+, só um, e forte. Esse cara, meu irmão, é o HI. Não tem erro.
Vamos procurar logo o outro hidrácido do 5. Ó, hidrácido também. O B. Hidrácido de ácido fraco. Diácido é porque ele vai liberar 2 hidrogênios. Ó, H2S. Então, esse cara aqui é o B. Ele ainda é fraco, porque eu sei que os fracos são o H2S e o HCN. Eu sei que esses caras aqui são fracos. Eu sei que esses caras aqui são fortes. Tá bom? Agora, ó, oxiácido monoácido forte. Oxiácido de ácido forte. Oxiácido monoácido semiforte. Semiforte é osso. Seria o moderado, né? Vamos pegar aqui, ó. Para ser forte, ele tem que dar o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Para ser forte, tem que ser entre 2 e 3. Para ser forte. Quais que se enquadram nisso? Ó? 1 menos 2 vai dar 1. Perdão, 2 menos 1 vai dar 1. 4 menos 1 vai dar 3. E 4 menos 2 vai dar 2. Ou seja, quem é que se enquadra como forte? O 4 e o 1. O HNO2, ele é 1. Ele seria o semiforte. Certo? Então seria esse semiforte aqui, ó. Ele é um monoácido ou ele só tem um hidrogênio? Então já posso, sem medo de ser feliz, marcar aqui, ó. Certo? E vai sobrar 2. Oxiácido monoácido forte, oxiácido diácido forte. É só olhar, ó. H1, H2. 2 hidrogênios de ácido. Um hidrogênio monoácido. Beleza? Tranquilo aqui na classificação? Outra. Entre as bases dadas a seguir, indique quais são praticamente insolúveis em água. Aqui, galera, é só lembrar daquela classificação que eu fiz. Família 1A e família 2A. Sendo que a 2A eu tenho que excluir magnésio e berílio. Eu tenho que excluir magnésio e berílio da 2A. Aí eu fico com as fortes. Todo o resto é fraca. O que for 1A ou 2A sem ser magnésio ou berílio é forte. Beleza? Então ele quer, ó, entre as bases dadas a seguir, indica as que são praticamente insolúveis. Então, potássio é da família 1A. Se potássio é da 1A, é difícil aqui hoje. Se potássio é da 1A, ele vai ser solúvel. Se potássio é da 1A, ele vai ser solúvel. Magnésio está nas exceções, ó. Então é insolúvel. Sódio é da 1A. Então é solúvel. Alumínio não é da 1A nem da 2A. Então é insolúvel. Ferro não é da 1A nem da 2A. Então é insolúvel. Lítio é da 1A. Então é solúvel. O esquema é esse. Então, quem é insolúvel? A2, A4 e A5. A2, A4 e A5. Entender? Beleza? Acho que para finalizar, dada a seguinte nomenclatura, escreva a estrutura. Escreva as fórmulas das bases e classifique de acordo com o número de hidrogênios. Hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2. Esse aqui ferroso eu não expliquei para vocês, então esquece. Ó. Hidróxido de ferro 2. Se é 2, galera, eu estou falando do ferro 2+. Qual hidróxido que ele vai formar? Ele vai formar o FeOH2. Seria uma de base. Certo? Hidróxido de cobre 1. Cobre 1 é o cobre mais. Seria o cobre
OH. Só tem uma hidroxila? Mono. Base. Tá bom. Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Desculpa aí, pessoal. Hidróxido de magnésio, pessoal. Magnésio, ele tem um NOx fixo, tá bom? Só que eu tenho que me lembrar só qual é a família dele. O magnésio é da família 2A. Se ele é da 2A, ele vai formar o magnésio 2+. Perceba que o número de hidroxilas é igual ao número da carga. Então esse aqui vai ser o magnésio 2+, que vai formar o MgOH2. Ou seja, mais uma de base. Hidróxido de potássio. Potássio, eu tenho que saber lá na tabela periódica que eu estou falando do K. O potássio é da 1A. Da família 1A, ele só forma cátion mais. Então, esse cara vai formar o KOH. Uma monobase. O hidróxido púmblico, ou o hidróxido de chumbo 4, esse 4, lembra, é o NOx. Eu estou falando do PB 4+. Se tem 4 cargas, ele vai ter 4 hidroxilas. OH 4, o que daria uma tetrabase. Hidróxido de chumbo 2 é o PB 2+. 2 cargas, 2 hidroxilas de base. Beleza, pessoal? É isso aí, galera. Bem em cima da hora. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa qualquer coisa. Beleza? Vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? A aula vai ficar gravada para vocês. Estou salvando aqui, ó, com minhas anotações. Certo? Salvaram com as anotações, eu vou passar para vocês aqui agora. Alguma dúvida? Vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês. Faz a chamada de vocês logo enquanto eu passo aqui. Vai, vocês botam o nome de vocês aí embaixo, tá bom? Química geral. Pronto, a aula já está no grupo de vocês, viu, pessoal? Beleza? Deixa eu só fechar aqui a gravação.